pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Nesse canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva aqui nesse canal para você nos fortalecer aqui na plataforma e para que essa informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente do Paraná com Jeffrey Chiquini. Moraes se complica mais sobre o caso do Banco Master. Assista essa matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para o Chiquini na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. A carta capital chamar Malu Gaspar de bolsonarista. Exatamente isso. E o ministro Alexandre de Moraes chamar a Globo de mentirosa. Vejam só. Tá aqui, ó, matéria de hoje da carta capital. Alvo de novas investidas bolsonaristas. Moraes diz que se reuniu com Galípolo para discutir lei Magnitsky. Pera lá, vamos recapitular algumas coisas. O que essa matéria está falando? Essa matéria está fazendo referência a essa matéria da Malu Gaspar, do jornal O Globo, onde ontem Malu Gaspar, que é a principal colunista do o Globo, tá? Alexandre de Moraes procurou Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central. Olha só, relatos, segundo a Malu Gaspar, sobre contatos de ministro com o presidente do Banco Central foram feitos por 6 fontes. Então a Malu Gaspar disse o seguinte, eu não estou criando isso daqui da minha cabeça, 6 fontes confirmaram isso que eu estou falando. Mulher de Moraes tinha contrato de 130 milhões com o Banco Master. Do que a Malu Gaspar falou ontem? Malu Gaspar disse o seguinte, que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, interveio junto ao Banco Central, cujo presidente é o tal do Galípolo, pelo Banco Master. A esposa do ministro Alexandre de Moraes tem um contrato de 130 milhões de advocacia para o Banco Master. Contrato esse que também foi divulgado pelo jornal O Globo. A matéria da Malu Gaspar diz que o ministro intercedeu pelo Banco Master junto ao Banco Central por um negócio que o Banco Master estava fazendo com o Banco de Brasília. Aquele negócio que, semanas atrás, também o jornal O Globo divulgou que era fraudulento. A famosa, explosiva fraude do Banco Master com o Banco de Brasília de 12 bilhões. Então a Malu Gaspar disse o seguinte, que o ministro do STF estaria participando ativamente junto ao Banco Central, intermediando para que esse negócio, Banco Master e Banco de Brasília, desse certo. Negócio esse que depois estourou a bomba, que era fraudulento, uma fraude do Banco Master de 12 bi. Inclusive o Vorcar, o dono do Banco Master, foi preso, ficou 12 dias preso. Lembram de tudo isso? Então, o jornal O Globo, e eu tenho divulgado isso nos últimos dias, está jogando todas essas bombas no ventilador. O jornal O Globo hoje tem o ministro Alexandre de Moraes como inimigo número 1 e agora, provavelmente, a Globo é inimiga número 1 do ministro Alexandre de Moraes. A carta capital, então, vem e chama essas notícias, essas matérias do jornal O Globo de ataques bolsonaristas. Tudo porque a Malu Gaspar, que é uma colunista, uma jornalista muito séria, está divulgando situações aparentemente irregulares e está cobrando moralidade de um servidor público. Inclusive o Lauro Jardim também encampou essas matérias. Então viraram bolsonarista apenas por exigir moralidade. Tudo bem, então. Aí hoje o ministro Alexandre de Moraes se manifestou e praticamente chamou a Globo de mentirosa. Em nota, o ministro confirmou que esteve com Galípolo, mas, entretanto, ele disse que o tema seria outro, e não tratar de Banco Master. Ele correu, ele falou que não tem nada a ver com Banco Master. Ele disse que conversou com o Galípolo sobre a aplicação da lei Magnitsky imposta pelo governo americano Donald Trump. Então, segundo o ministro Alexandre de Moraes, a Malu Gaspar mentiu. E não só isso, segundo nota do ministro Alexandre de Moraes, o jornal O Globo imputou crime ao ministro Alexandre de Moraes. Isso seria, então, uma calúnia, porque o fato divulgado pelo jornal O Globo pode configurar em tese crime, artigo 321, praticar diretamente ou indiretamente interesse privado, ou seja, interesse do Banco Master, interesse do Banco de Brasília, interesse do escritório da esposa, perante a administração pública, o Banco Central, valendo-se da qualidade de funcionário, valendo-se da qualidade de ministro do STF. Isso é crime, crime, tem pena. Então a matéria da Malu Gaspar está, em tese, divulgando que o ministro teria praticado um crime.
Agora o ministro vem e fala: não, isso não aconteceu. O ministro chama a matéria de mentirosa. Então, se o ministro chamou a matéria de mentirosa, significa que a Malu Gaspar, que é a matéria do Globo, praticou o crime de calúnia. Será então que a Malu Gaspar, Lauro Jardim, serão incluídos em inquérito por praticarem crime contra ministro do STF? Será que a Globo vai agora ser incluída no inquérito do fim do mundo por propagação de fake news? Artigo 138 do Código Penal. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. E agora, gente? Será que nós vivemos para ver a Globo ser incluída em inquérito das fake news? Fato é, nada me tira da cabeça que a Globo quer sim o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E agora? A Globo fez com que o ministro se manifeste oficialmente. Isso vai ter um preço. Olha só, Globo, vocês fizeram o ministro se manifestar oficialmente sobre esse escândalo. Provavelmente vocês agora são inimigos número 1 do ministro Alexandre de Moraes. Gente, teremos longos novos capítulos sobre tudo isso. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou... E vamos para mais notícias no site Poder 360. A TCU coloca sob sigilo o processo que apura omissão do Banco Central no caso Master. A ação investiga se o Banco Central falhou por não acompanhar operação temerárias na gestão de Daniel Vorcaro. Já não é possível acessar as peças do caso. O TCU colocou sob sigilo na última segunda-feira o processo que apura uma possível omissão do Banco Central nas operações do Banco Master. Com a decisão, só é possível acessar o único acordão disponível no site do tribunal. O primeiro pedido do Ministério Público para que o TCU abrisse uma investigação foi em junho. O objetivo era avaliar as supostas falhas do Banco Central por não acompanhar o que chamou de operação temerárias do banco durante a gestão de Daniel Vorcaro e por não divulgar os seus riscos para proteger os investigadores. O tribunal alegou falta de indícios que caracterizassem as irregularidades. O TCU, no entanto, decidiu iniciar as investigações em setembro, depois que o governo do Distrito Federal, que controla o BRB, entrou com recurso contra a negativa do Banco Central no processo da compra do Banco Master. Segundo o tribunal, havia novos elementos que justificavam uma análise da conduta do Banco Central. O Poder 360 procurou o TCU para perguntar se gostaria de se manifestar a respeito da decisão. Em nota, o tribunal afirmou que o processo foi classificado como sigiloso porque contém dados bancários protegidos por sigilo fiscal. O pedido mais recente da investigação foi apresentado pelo subprocurador do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Furtado, em 19 de novembro, o primeiro dia depois da decretação da liquidação extrajudicial do Master. Na decisão, afirmou que a gravidade do caso sugere de forma preocupante a possibilidade de um histórico de falhas na fiscalização e supervisão dessa instituição por parte do Banco Central. A liquidação extrajudicial é um regime de resolução que interrompe o funcionamento de uma instituição e promove a sua retirada do SFN, Sistema Financeiro Nacional. É adotada quando ocorre situação de insolvência irrecuperável ou quando a instituição comete infrações graves às normas reguladoras. Em setembro, o Banco Central havia rejeitado a compra do Banco Master pelo BRB. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.